desde que eu fiz aquela minha leitura do Bhagavad Gita, eu recebo muitas perguntas, por exemplo, que dizem respeito à minha relação com essa obra, né? Então as pessoas me perguntam muito por que eu gosto tanto do Bhagavad Gita, por que eu demorei tanto tempo nessa leitura, qual é a edição que eu indico para quem ainda não conhece o texto, se há um livro muito complexo, se exige leituras anteriores e etc. Pensando nisso, o que eu venho fazendo desde algum tempo, acho que desde fevereiro ou março, é ir lendo as edições do Bhagavad Gita que eu tenho aqui em casa para poder pensar em um caminho possível de leitura para uma pessoa que nunca entrou em contato com esse texto, mas que tem esse interesse. E é claro que com isso fica a sugestão para que você leia e releia o Bhagavad Gita, porque é exemplo do que acontece em textos como a Bíblia, o Alcorão, etc. Quanto mais você lê, melhor será a sua leitura, digamos, né? Melhor será a sua relação interpretativa com o texto, e isso não se aplica apenas a textos religiosos, né? Isso se aplica à literatura de maneira geral. Pois bem, só que o Bhagavad Gita, ele tem um problema estrutural que já se coloca ao leitor desde o início, porque o Bhagavad Gita, na verdade, é uma parte de uma epopeia, né, que é a segunda maior epopeia lá da Índia, chamada Mahabharata. A primeira é o Ramayana. E daí o que acontece? Quando você pega o Mahabharata, é muito difícil, acho que não existe uma edição em português que contemple toda a extensão do Mahabharata, mas ainda assim nós temos algumas versões que são publicadas aqui no nosso mercado editorial, e eu sugiro que você comece justamente pela leitura desses livros, né, de uma dessas versões pelo menos, para que você saiba mais ou menos o que é o Mahabharata, e assim quando você for ler o Bhagavad Gita, o seu entendimento da obra será um pouco mais interessante, porque você, por exemplo, vai entender um pouco melhor qual é a dinâmica que se estabelece entre os personagens, por que, enfim, determinados personagens agem desta ou daquela maneira, enfim. E daí, pensando nisso, a primeira edição do Mahabharata que eu sugiro que você leia é essa daqui, chamada O Mahabharata pelos Olhos de uma Criança, que foi escrita pela Samhita Arni e que é publicada em 2 volumes pela editora Conrad. O que acontece? Esse livro aqui, ele foi escrito para um público infantil e ele foi escrito por uma criança. A Samhita Arni era uma menina, acho que de 8 ou 9 anos, quando escreveu essa edição aqui, né, essa versão aqui. E exatamente por conta disso, essa versão ela apresenta os pontos principais do Mahabharata de maneira simplificada. Então, para uma pessoa que nunca entrou em contato mais profundo com a cultura, com a filosofia e com a religião indianas, um livro como esse daqui pode ser mais interessante, porque ele resolve alguns aspectos culturais que seriam muito complexos da gente entender de maneira bastante simplificada, né? Então, se você quer apenas saber do que se trata o Mahabharata, fica aqui a minha sugestão desse livro como a porta de entrada, né? Então, quando você chega aqui, por exemplo, no segundo volume, você vai ter em pouco mais de 10 páginas toda a narrativa do Bhagavad Gita, por exemplo, né? Então, se você está interessado apenas na estrutura da narrativa, esse daqui pode ser um livro interessante. Depois que você leu ali o livro da Samhita Arni, se você se interessar por ler alguma outra versão, existem 2 que eu conheço, enfim, eu recomendo para você. E daí fica a seu critério escolher entre uma ou outra, ou se você quiser ler as 2 também, tudo bem. Existe essa edição aqui, essa versão que é publicada pela Cultrix e que é assinada pelo William Buck, e existe essa outra que é publicada pela Nova Fronteira e que é assinada pelo Krishna Dharma. Se você pega as 2, elas são muito parecidas entre si, né? Se você pega assim estruturalmente falando. É claro que existem alguns pontos que são colocados pelo William Buck e que não são contemplados pelo Krishna Dharma e vice-versa, né? Mas ainda assim, se você pega assim o grosso da narrativa, esses 2 livros eles se parecem bastante. O que vai ser um pouco diferente, um pouco não, mas muito diferente, é o estilo de cada autor. Me parece que o William Buck ele está falando com um leitor que já tem ali algum tipo de intimidade com essa cultura ou com esse texto, enfim.
Já o Krishna Dharma não, ele vai ali, ele é bem mais detalhista na hora de explicar alguns conceitos, na hora de, enfim, descrever algumas cenas que são importantes, né? Então me parece que esse daqui é um livro que é muito mais próximo de um leitor que não tem um conhecimento, ou que tem um conhecimento bastante rudimentar dessa questão cultural e religiosa da Índia. Mas ainda assim, não é nem um pouco impossível ler esse livro aqui se você não tiver esse contato prévio, certo? Então vai uma questão apenas assim de gosto para você. Muito bem. Digamos então que você já terminou a sua leitura ali do Mahabharata, ou que você não leu o Mahabharata porque você já quer começar de fato pelo Bhagavad Gita, não tem problema. Em ambos os casos, eu sugiro que você comece aqui por essa edição, né? Bhagavad Gita, a mensagem do mestre, que é publicada pela editora Pensamento e que tem tradução do Francisco Valdomiro Lorenz. Eu acho essa edição aqui bastante interessante para quem está começando, por uma série de motivos. O primeiro desses motivos é que existe aqui um pequeno texto de introdução que explica mais ou menos o que é o Bhagavad Gita. Além disso, essa edição aqui, ela conta com várias notas de rodapé que podem ajudar você ao longo da leitura. E também, essa edição aqui tem no início de cada capítulo um resumo do que vai acontecer, né? Então você tem o título do capítulo e você tem brevemente explicado qual vai ser a estrutura narrativa daquele capítulo que você vai ler, o que é uma coisa que facilita bastante na hora da sua leitura. E além disso tudo, essa edição aqui do Lorenz, ela estabelece vários pontos de contato entre a filosofia indiana e a religião, enfim, do hinduísmo e o cristianismo, o que é uma coisa muito boa. Aí você vai me dizer, mas isso deturpa o original, isso afasta o texto de sua tradição, etc. Pode até ser que isso aconteça. Mas pelo menos essa edição aqui, ela é mais didática para uma pessoa que está começando ainda. Percebe? Então para você aí que nunca enfim, leu nada desse aspecto cultural da Índia, né, ou desse aspecto religioso do hinduísmo, mas ainda assim tiver interesse no Bhagavad Gita, eu acho que essa edição aqui é uma boa, porque a partir desses pontos de contato com o cristianismo, ele vai explicando alguns conceitos do hinduísmo à luz daquilo que nós já conhecemos, né? Então, enfim, esse tipo de contato me parece ser bastante pertinente para um leitor que está em um nível mais, digamos assim, inicial com o texto, né? Aí, depois que você leu ali aquela edição do Lorenz, se você quiser aprofundar um pouquinho mais, eu sugiro que você leia essa outra versão que foi traduzida pelo Huberto Roden, enfim, e que é publicada pela Martin Claret, tanto nessa edição aqui, que saiu mais recentemente, quanto nessa outra aqui, que saiu há algum tempo. Mas veja, o texto é o mesmo, a tradução é a mesma, as notas são a mesma, tudo é a mesma coisa, né? Nessa versão aqui, nós também temos, no início de cada capítulo, um pequeno resumo, mas perceba que esse resumo aqui é um pouco mais complexo, digamos assim, né? Ele se detém em alguns pontos de maneira um pouco mais interessante. Além disso, nessa edição aqui, nós também temos algumas notas que são um pouco mais explicativas, mas o grande diferencial dela é o seguinte, deixa eu mostrar um pouquinho agora dessa daqui, né? Essa versão aqui também, essa edição nova, é muito bonita, ela é muito confortável de ler, como você percebe aí, né? Enfim, que é uma coisa que não acontecia na edição mais antiga. Então, se você preza por uma edição mais confortável para leitura, talvez essa daqui seja mais interessante para você. Perceba que tanto essa edição aqui da Martin Claret, quanto esta outra aqui da editora Pensamento, você tem o texto em prosa, né? Mas enfim, isso facilita também na hora da leitura. Mas enfim, o grande diferencial dessa edição aqui com relação à outra é que, veja, o Lorenz, ele está muito mais preocupado em fazer esses pontos de contato entre o hinduísmo e o cristianismo. Então a visão que nós temos aqui é uma visão mais religiosa. Já no caso aqui dessa edição do Huberto Roden, o que nós temos é uma visão mais filosófica. Então aqui o autor ele vai se aproximar
de textos do Platão, do Sócrates, com toda aquela ideia do idealismo, etc. Então veja que essa versão aqui, ela tenta olhar para o texto de uma perspectiva muito mais filosófica do que religiosa, certo? Então você começou aqui com essa visão religiosa, passou por essa visão filosófica, e daí, para você que é um leitor iniciante, eu indico ainda um terceiro caminho, que é a partir dessa edição aqui, que é uma edição que foi publicada recentemente pela Mantra, né, uma editora que é especializada em textos da tradição indiana, que é uma coisa bastante legal. E essa edição aqui ela foi traduzida e comentada pelo Carlos Eduardo Barbosa, que, pelo que eu entendi, é um especialista em literatura sânscrita, né? Uma coisa interessante é que essa edição aqui ela é em verso, né? E ela é uma edição bilíngue. Outra coisa, aqui você já não tem mais aquele texto explicativo no início de cada capítulo, o que oferece uma dificuldade um pouco maior ao leitor. Mas ainda assim, aqui você tem uma introdução muito interessante sobre todo o contexto em que o Bhagavad Gita foi escrito, e então, por isso, essa edição aqui ela é bastante pertinente também para um leitor que ainda está começando. O grande diferencial, para além dessa questão de ser uma edição bilíngue, de não ter mais aquele texto explicativo no início de cada capítulo, e por ser uma edição em verso, o grande diferencial dessa edição aqui é que ela olha para o Bhagavad Gita não mais como um texto apenas religioso ou filosófico, como as edições anteriores. Mas aqui o Bhagavad Gita vai ser encarado como um manual de yoga. E essa é a grande questão que eu achei interessante aqui. Então esse livro aqui ele fica no meio do caminho, digamos, entre os anteriores. Só que eu não coloquei ele em segundo lugar justamente porque ele não tem essas facilitações que são postas ao leitor nas edições anteriores que eu mencionei aqui, né? Então esse livro aqui ele é muito mais laico, digamos assim, do que os anteriores, né? Do que a tradução do Roden e do que a tradução do Lawrence. Então fica aqui a minha sugestão para que você que quer ter um contato mais próximo com o texto em si, sem pensar muito nessas questões religiosas, fica aqui a minha sugestão. O problema é que essa edição aqui, por exemplo, ele não vai perder tempo colocando uma explicação enorme sobre o que é o véu de Maya. Não, ele vai falar, Maya em sânscrito significa ilusão, ponto, e vai ir para a próxima nota. Entendeu? Então, assim, as notas aqui, elas são um pouco mais sucintas, e justamente por conta disso, teoricamente, espera-se que o leitor ele já tenha tido um contato prévio com o texto, e é por isso que esse livro aqui está em terceiro lugar nessa minha lista de indicações. Certo? Então, veja, essas três traduções possíveis são traduções para o leitor principiante, digamos, para aquele leitor que quer ter um primeiro contato com a obra sem grandes elucubrações, sem grandes, digamos, interpretações do texto. Mas, se você for um leitor que quer uma leitura um pouco mais aprofundada do Bhagavad Gita, existem dois caminhos possíveis. O primeiro desses caminhos é um caminho mais acadêmico. E se você aí é esse tipo de leitor, eu sugiro que você leia o Bhagavad Gita nessa edição, que também saiu pela editora Pensamento, e que é uma edição, enfim, uma versão assinada pelo George e pela Brenda Forsterstein, ou algo do tipo. Enfim, e o que eu acho interessante nessa tradução aqui? Ela também é uma tradução bilíngue e em verso, né? Então você tem em uma página o texto original e na página seguinte você tem ali o texto traduzido. Mas além dessa questão de ser versificada, etc., esse livro aqui, as primeiras 70 páginas dele são páginas que contemplam textos de apoio, né? Então, esse daqui é um texto que ele tenta mostrar o Bhagavad Gita do ponto de vista mais narrativo mesmo, e isso é uma coisa muito interessante. Então, por exemplo, você tem aqui um ensaio sobre o Mahabharata, você tem um ensaio sobre o contexto histórico do Bhagavad Gita, você tem um ensaio sobre as encarnações divinas de Vishnu, e o Krishna acaba entrando nessa jogada, você tem um ensaio sobre o conceito hindu do tempo, e por aí vai, né? Então veja que esse livro aqui, por conta desses textos de apoio, que são textos bastante ricos, mas ainda assim não são textos difíceis, ele acaba sendo uma boa opção para uma pessoa que quer ter um contato um pouco mais aprofundado
com o Bhagavad Gita. Então, as primeiras páginas são apenas aqui desse material de apoio, né? Desses ensaios sobre o Bhagavad Gita, e depois você tem, de fato, aqui o texto em sua inteireza, digamos assim, para você entrar em contato. Então, veja, esse livro aqui, ele é um pouco mais robusto, né? Perceba, até o tamanho dele é bastante diferente dos anteriores, mas por quê? Esse texto aqui, então, ele exige do leitor uma postura de quem já conhece pelo menos a narrativa, porque ele não vai ficar aqui novamente se centrando em pequenas coisas. Ele vai apresentar ao leitor uma leitura mais ou menos estabelecida do texto. Isso é uma coisa bastante interessante. Mas digamos que você é um leitor que já passou pela fase do principiante, mas não quer se apegar nessa edição mais acadêmica do texto. Você quer ir para o campo mais religioso. Se for esse o caso, existem duas possibilidades de leitura. A primeira delas vocês já conhecem, que é essa minha edição aqui, assinada pelo Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Qual que é o problema? Primeiro, essa edição aqui, ela, até onde eu sei, ela está muito difícil de ser encontrada, né? Enfim, ela é uma edição bem gordinha e tal. E outra coisa, eu não sou especialista no Prabhupada, nem nada do tipo, mas me parece que ele era um sujeito muito mais ligado às tradições, né? Então ele era muito mais purista, digamos assim, quando o assunto, e muito mais radical por conta disso, quando o assunto era seguir os preceitos e coisa do tipo. Então, outra coisa, esse livro aqui foi publicado originalmente em 1971, salvo erro, né? Então veja, o tempo era outro, nós estamos falando de um sujeito que veio da Índia, que tem essa visão mais tradicional das coisas. Então, algumas das colocações postas aqui nessa versão podem parecer um pouco radicais demais nos nossos dias aqui no Brasil do século XXI. Pode ser que lá na Índia a coisa seja um pouco diferente. Mas assim, essa tradução aqui, eu gosto dela por causa do seguinte. Você tem o verso no original, aí você tem a tradução aqui, não sei se vai dar para ver, e depois você tem a interpretação, né, o significado do verso. E você tem isso em todos os versos. Então assim, pode até parecer uma leitura cansativa, mas você acaba se acostumando e você acaba entendendo melhor, porque o Prabhupada, ele mastiga muito bem essas interpretações que ele vai fazendo aqui, o que é uma coisa muito positiva. Só que, ao contrário lá do Lawrence, que faz um diálogo com o cristianismo, o Prabhupada, ele acaba recuperando aqui nesses seus comentários outros teóricos do hinduísmo mesmo, né? Então, é um texto bastante rico, justamente porque ele coloca o leitor, de fato, ali no interior desse universo narrativo aqui. O que, é claro, exige um nível de leitura um pouco mais aprofundado. Então, você tem que saber um pouco mais do que está acontecendo ali para você não se perder na narrativa mesmo, né? Então, é por isso que eu sugiro que você leia esse livro aqui só depois de ter lido pelo menos um dos livros anteriores, para você pelo menos saber do que se trata a história. Então, veja, esse daqui é um livro que oferece uma visão religiosa do Bhagavad Gita, mas ancorada em uma perspectiva mais rígida dos preceitos. E justamente por conta dessa rigidez, alguns dos comentários aqui podem soar um pouco deslocados para uma pessoa desavisada que vai pegar essa versão aqui do Prabhupada. A segunda e última possibilidade que eu vou mostrar aqui para vocês agora, pensando nesse campo religioso, é aquela colocada pelo Paramahansa Yogananda nessa sua versão aqui do Bhagavad Gita, em 2 volumes. Mas aí você veja o tamanho desses livros, né? Esses livros aqui eles saíram recentemente, eu ainda estou terminando de ler o volume 2. Mas aí eu sugiro que essa leitura aqui para você, porque assim como aconteceu lá com o texto do Prabhupada, aqui você também tem o verso no original, o verso traduzido, e você tem a explicação, só que perceba que essas explicações aqui, elas são bem mais complexas, né? Então, por exemplo, tem versos aqui que você lê o verso e depois você lê 40 páginas da explicação sobre aquele verso. Qual é a diferença, então, para além dessa visão, né, um pouco mais aprofundada, qual é a diferença entre o Yogananda e o Prabhupada?
O Yogananda me parece ser um pouco mais flexível, um pouco mais moderno na sua leitura do Bhagavad Gita, o que é uma coisa muito benéfica, né? Então aquela visão 880 lá do Prabhupada, aqui não aparece. Então aqui você tem um caminho do meio que me parece muito mais interessante e muito mais próximo da nossa realidade. Só que aí, é claro, prepare-se porque você vai ter um trabalho dobrado aqui para ler o livro nessa versão. Não estou falando que essa versão é melhor do que a versão aqui do Prabhupada, né? Mas ainda assim são visões completamente diferentes sobre o mesmo texto, né? Se você ler esse livro aqui e depois você ler aqui a versão do Yogananda, você parece até que você está lendo textos diferentes por conta do modo como esses dois autores acabam se relacionando com esse universo narrativo e literário, filosófico e religioso que é o Bhagavad Gita. Então veja, né? Eu comecei lá do Mahabharata e fui afunilando as leituras possíveis, né? Enfim, então se você aí quer uma visão um pouco mais religiosa, você pode pegar aqui essas duas versões. Se você quer uma visão um pouco mais acadêmica, você pode pegar essa versão aqui. E para você aí que está começando, né, me parece que para o leitor comum, você quer começar a ler amanhã. Primeira coisa, leia uma dessas três versões aqui, porque a partir dessa leitura aqui é que você vai conseguir se aprofundar e aproveitar muito melhor o que essas outras edições, o que essas outras versões têm a lhe oferecer. Então, enfim, me parece que a melhor maneira de começar é por uma dessas três versões, certo? Assim, a minha preferida dentre as três é essa daqui, pela Martin Claret. Embora eu goste bastante dessa daqui também, mas é aquilo, essa versão aqui ela não tem tantas explicações. Então acho que para você que está começando de fato, talvez seja uma boa pedida você começar por essa da Martin Claret, certo? Mas aí vai pelo seu gosto, vai pelo modo como você quer interpretar o texto. Seria muito bom que você lesse todas as versões? Seria, mas se você não tiver tempo, disposição, vai da sua maneira de lidar com o texto. Você quer o texto numa visão mais religiosa, numa visão mais filosófica, você quer ver como que um outro tradutor aqui coloca uma visão mais ligada, digamos, a yoga, porque você se interessa por isso? Bom, aí vai do seu interesse, né? E aí, é claro, se você quiser começar dando um passo para trás para depois dar dois passos para frente, o ideal seria você começar aqui pelo Mahabharata, certo? Enfim, então é isso. Eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode adquirir esses textos. Daí, adquirindo pelo link, você ajuda, esse tipo de coisa, né? Leiam o Bhagavad Gita. Se possível, leiam também o Mahabharata. Cuidado com o véu de Maia. E é isso, então. Um amplexo e até o próximo vídeo.